Eu sempre tive essa espécie de apego por prédios antigos. Não só pelo estilo, que é meio teatral, as molduras rugosas, os rodapés com tinta descascada, as janelas que rangem como se quisessem contar segredos, mas porque acredito que casas carregam tempo. Não o tempo medido por relógios, mas o tempo como memória. Camadas de vida acumuladas nas paredes, no assoalho, nos azulejos que testemunharam risos, discussões, partidas e chegadas. Quando vi o anúncio daquele apartamento no centro, com teto alto e janelas que deviam ter visto a cidade mudar 2 ou 3 vezes, senti que era o lugar certo. Era barato, e quase sempre, quando algo vem barato demais, existe uma história por trás. A corretora me entregou a chave com um sorriso que não alcançava os olhos. Algumas coisas precisam de cuidado, ela disse, como quem entrega um objeto frágil. Achei que ela falava de pintura, de pequenos reparos. Depois percebi que estava falando de outra coisa. No primeiro dia eu desfiz as caixas, pendurei um quadro torto e achei que precisava de um relógio para dar vida à parede vazia da sala. Comprei um relógio simples, daqueles de ponteiro prateado, e o coloquei bem no centro. À noite, quando apaguei a luz e deitei, olhei para o relógio e sorri da minha vaidade. Ele marcava 3:13. Achei engraçado e fui dormir. Pela manhã, ao abrir os olhos, o relógio continuava marcando 3:13. Pensei que fosse a bateria. Troquei a bateria. Nada. Isso, no começo, foi apenas uma peculiaridade incômoda. Segui com a minha vida e marquei um amigo para jantar. Durante a noite, deixei na bancada um pedaço de pão que comprei cedo, da padaria da esquina, ainda morno. No dia seguinte, quando fui buscá-lo, estava intacto. Cheiro, textura, a crosta ainda firme. Não é algo que se consegue explicar com descuido, é algo que se sente estranho, como papel de presente em uma festa onde todos estão sem entender por que o bolo não acaba. Fiz experimentos quase sem vontade, como se testasse a sanidade. Acendi uma vela. Queria ver a chama dançando. E na manhã seguinte a vela estava ali, a cera firme, como se não tivesse sido tocada. Coloquei uma maçã no balcão e deixei. Dias depois, passei por ali e a maçã estava fresca, como se tivesse sido comprada naquele instante. Coloquei um copo com água na mesa e, quando voltei, a superfície parecia a mesma. Nenhuma evaporação aparente. São detalhes bobos, até que não são mais. A vela, a maçã, a água, coisas pequenas, mas que começaram a formar uma trilha de dúvida. Segui com isso por curiosidade e, se eu for honesto, por vaidade. Eu gostava da ideia de ter um lugar com uma peculiaridade. Gosto de ser a pessoa que encontra o detalhe estranho que os outros não notam. É uma satisfação pequena, como tocar uma nota que ninguém mais escuta. Na terceira semana, depois de algumas noites mal dormidas, aconteceu o episódio que me fez perceber que aquilo não era só bobeira. Eu estava cozinhando um ovo. Simples. Um hábito corriqueiro. Coloquei a frigideira, esperei o óleo aquecer e então quebrei o ovo. A clara não coagiu como deveria. Parecia molhada, mas imóvel, como se o tempo tivesse tirado daquilo à pressa, a transformação. Desisti e joguei tudo no lixo. No dia seguinte, para meu horror, a omelete estava ali, inteira, assentada em cima do saco de lixo, como se alguém tivesse o hábito de ter uma omelete velha cuidada com carinho. Comecei a anotar. Eu tinha um caderno barato que guardei no primeiro dia para listas e ideias. Nele escrevi: Dia 9, relógio 3:13, vela intacta, maçã inteira. Omelete reapareceu. As palavras pareciam tolas. Quem escreve omelete reapareceu e não é roteirista? Eu escrevia e via que aquilo me puxava para baixo. A curiosidade virou um pequeno buraco no peito, uma necessidade de continuar investigando. O prédio tinha um zelador que vivia no subsolo, o Senhor Mauro. Ele tinha um rosto cansado, de quem já viu muitas pessoas entrarem e saírem com suas próprias histórias, de quem aprendeu a conservar a indiferença como ferramenta para se proteger. O primeiro encontro foi informal.
Eu o encontrei na lavanderia carregando um saco de roupas para colocar na máquina. Perguntei sobre o prédio, rotina, vizinhos, barulhos, e ele me olhou por um segundo como se avaliando se eu era do tipo que deveria saber demais. Tem cuidado com a porta do 4B, ele disse. Não era bem uma recomendação, era um aviso. Eu disse, agora é meu apartamento. Ele apenas meneou a cabeça. Algumas coisas aqui não gostam de ser mudadas, falou com voz rouca. Havia uma palavra ali, gostam, que me deixou com a nuca arrepiada. Ele contou sem contar. Falou de uma família que morou ali nos anos 70, um pai que trabalhava com relógios, uma filha chamada Elise, que era doente de um jeito que ninguém explicava, uma vela que foi acesa demais e que um dia os moradores ouviram um clique. Depois, o senhor Mauro desviou, dizendo que tinha que limpar a calçada. E foi embora. Saí dali com dois sentimentos. A impressão de ter entrado num quebra-cabeça maior e a vontade de recuar. Mas eu não recuo com facilidade. A curiosidade se disfarça de coragem. Fui atrás do que o zelador havia deixado ao vento. Visitei a biblioteca do bairro e procurei registros do prédio. Achei recortes de jornal velhos em um arquivo descuidado. Havia uma pequena notícia amassada datada de 1976 com uma foto que mostrava uma casa parecida, alguma menção a desaparecimento e as linhas de leitura que desciam de modo difuso, como se o tempo tivesse deixado parte da história esmaecer. Ao voltar ao apartamento, encontrei algo que mudou o tom do que estava fazendo. Debaixo de uma tábua solta no assoalho do quarto, havia uma caixa de metal. Não era grande, tinha a ferrugem no fecho e uma fita amarela desbotada. Dentro, cartas amarradas com um fio, uma fotografia dobrada e uma nota com caligrafia trêmula. Para quem encontrar, por favor, saiba a verdade. Ler isso fez meu estômago apertar. Parecia que eu tinha tropeçado num rascunho de uma confissão. A foto mostrava uma varanda, duas pessoas e uma menina segurando um coelho de pelúcia. A menina tinha olhos grandes e o sorriso era pequeno, mas verdadeiro. As cartas eram de alguém chamado Arthur, ou era o que parecia no cabeçalho. Minha querida Elise, começava uma. Arte, carinhoso, metódico. Em uma das cartas, ele descrevia em termos técnicos uma série de experimentos com relógios. Em outro trecho, em letras maiores, surgia a dor. Noites sem dormir, médicos que diziam que o tempo não curava tudo, uma vontade de proteger que crescia como casca dura sobre a esperança. Arthur era relojoeiro. Ele escrevia sobre desmontar relógios, rearranjar engrenagens e testar frequências no quarto 4B. A linguagem era estranhamente científica e afetiva ao mesmo tempo, como alguém que tenta transformar o desespero em método. Em outra carta, havia um desenho. Um círculo de relógios, ponteiros apontando para dentro. Instruções meio cruas. Feche as janelas, acenda 3 velas, não deixe o fogo tocar as cortinas. Quando ouvir o primeiro clique, pare de respirar por um momento. Eu li aquilo e senti um frio que me fez colocar a mão na boca. Quem escreve "pare de respirar" para alguém que ama? Li as cartas inteira em uma tarde chuvosa. À medida que as palavras de Arthur se somavam, a história que ele deixou começou a ganhar contornos. Elise ficou doente de uma forma que corroía a vida como fungo. Médicos não encontraram cura. A dor era algo que atravessava noites como uma faca. Arthur, inventivo, acreditou que se demorasse o tempo para Elise, a ferida emocional poderia ser estancada, que se o tempo não consumisse mais, ela não seria mais levada pela erosão dos dias. É uma ideia trágica pela sua beleza, impedir o tempo para salvar aquilo que o tempo corrói. A caixa tinha também um recorte de jornal amarelecido, que relatava um desaparecimento. Uma família que, em meados dos anos 70, saiu de casa e nunca mais foi encontrada. O nome da criança na reportagem era Elise. Aquilo bateu em mim de um jeito que eu não soube explicar. Não era só a coincidência ruim do nome.
Era o sentimento difuso de que eu tinha sido arrastado para dentro de uma história que me olhava de volta. Depois das cartas, comecei a observar com mais atenção. Havia uma arranhadura no assoalho do quarto, em forma de meia-lua, como se alguém tivesse arrastado um móvel por décadas. Debaixo da arranhadura, a caixa. Ao ler as cartas, percebi que Arthur deixou instruções de teste para o caso de alguém encontrar as coisas. Parte desse teste era perigoso, parte era um testemunho. Ele escrevia que o quarto reagia a frequências, e nesse ponto eu já não sabia mais se ria ou se sentia compaixão. A humanidade faz coisas estranhas quando está com medo. Inventa lógica para segurar a dor. A curiosidade me venceu. Eu não me senti orgulhoso da minha escolha, mas a sensação de que algo ali era importante e precisava ser conhecido me empurrou para a experiência. Não quis repetir os passos de Arthur à risca. Não sou insano, mas alinhei relógios. Coloquei um no corredor, um na cozinha, 2 na estante, todos marcando horas diferentes. Fechei as janelas, acendi uma vela e coloquei uma câmera no canto da sala. Liguei um gravador para captar qualquer som que pudesse parecer um clique. Naquela noite, ouvi um estalo. Era pequeno, quase imperceptível, mas aos meus ouvidos veio como um trovão. Parei de respirar por um segundo. Resposta involuntária, como se quem me precedeu tivesse deixado instruções que o corpo decorou. O ar naquele instante parecia se alterar, pesado, mais denso que antes. Tudo ficou. E por um breve segundo, a sensação foi de paz. Imagina não ter que ver os que você ama definhar. Imaginar é humano. Sentir-se tentado a congelar o tempo é mais humano ainda. No entanto, o que veio junto com essa paz foi um vazio. Não exatamente metafórico, mas uma sensação de que algo se instalara dentro. As coisas pareciam mais limpas, mais ordenadas, mas havia uma quietude que não era só silêncio. Era como se a vida tivesse sido adiada. Ao mesmo tempo, minha memória começava a dar sinal de falhas. Pequenas negligências, pequenas lacunas temporais que antes eu atribuía a cansaço. Eu encontrava uma ferramenta na bancada e não lembrava quando tinha pego. Havia hábitos que pareciam me pertencer sem motivo. As mãos sabiam manipular peças pequenas, eu ajeitava ponteiros com cuidado instintivo. Era como se uma habilidade emprestada tivesse se aninhado em mim. Fui investigar registros públicos. No cartório da cidade, procurei qualquer menção ao nome Arthur e a Elise. Encontrei um nome parecido. Uma pequena oficina de relojoaria registrada na década de 60. Uma razão social que não existia mais. Conversando com vizinhos antigos, ouvi sussurros e memórias fragmentadas. Eles eram quietos, disse uma senhora que lembrava de ter visto a menina correr uma vez. Morreram? Sumiram? Ninguém soube bem, disse outro homem com um olhar que queria parecer indiferente e falhou. Cada pista parecia confirmar um padrão perturbador. Havia algo naquela casa, talvez na instalação que Arthur montou, que deslocava o tempo, que protegia do desgaste. Mas proteger a vida de alguém a custo de congelar o tempo é uma troca que ninguém sabe bem como fazer. Se você impede o tempo, o que acontece com o crescimento, com as marcas que tornam a vida humana? Você transforma a vida em um objeto estático. É amor? É egoísmo? Difícil dizer. No fundo da caixa, encontrei uma pequena fotografia que me deixou sem ar. Era um retrato envelhecido, datado, mas o rosto me era familiar de um modo que me aterrorizou. Era um homem com olhos que eu conhecia, uma máscara quase idêntica à minha. Não posso explicar bem o impacto que aquilo teve, mas a imagem no meu peito mexeu com algo. No verso da foto havia uma anotação escrita: "Para quando eu voltar a esquecer quem fui?" A ideia de esquecer quem se é uma coisa que dá medo e fascínio. Talvez eu estivesse sendo hipersensível, talvez fosse sugestão. Ainda assim, a noite que seguiu foi de insônia. Os dias foram ficando estranhos. Por vezes eu me pegava olhando no espelho e não reconhecia pequenas coisas. Uma cicatriz que antes não existia, uma mancha de tinta numa unha, a direção em que o cabelo caía.
Meus sonhos se tornavam peças do passado. Cenas de um pai mecânico trabalhando em relógios, mãos trêmulas costurando fio por fio uma escala de tempo. Sonhava que via Elise correndo por um corredor que eu comecei a reconhecer. O corredor de meu apartamento, com as mesmas portas, os mesmos batentes. Havia também momentos de clara lucidez em que me dava conta do absurdo e sentia vontade de consertar. Tentei desligar tudo, abrir as janelas e esquecer as cartas. Mas as cartas olhavam. Elas eram como lembranças que sabem que você as encontrou e agora esperam algo. Sentia culpa. Não por tomar o apartamento, mas por me apropriar de uma tentativa de proteção alheia. Eu achei que poderia usar aquilo como estudo, como curiosidade. Mas a curiosidade tomou corpo e começou a pedir mais. Uma tarde, o Sr. Mauro me chamou de lado e perguntou se eu planejava ficar. Eu disse que talvez. Ele suspirou e contou. Talvez para aliviar o peso que carrega, talvez para convencer a si mesmo de que já cumpriu seu papel de aviso. Muitos entraram e saíram com caixas, cartas. Alguns ficaram mais cheios de perguntas do que antes. Tem gente que acha que salvou alguém. Outros apostam que consertaram um relógio da cidade. Ninguém fica igual. Havia um conforto sombrio em ouvir isso. Eu não era o primeiro a ser tocado por aquilo. Com o passar das semanas, a tentação cambaleava entre salvador e egoísta. Eu refletia. Se Arthur fez aquilo por amor, será que eu não seria o próximo a tentar? Salvar era um verbo que carregava perigo. Percebi que havia algo mais. A casa, de fato, preservava, mas fazia isso com um custo que ninguém enxergava à primeira vista. A sanidade, a memória, o movimento interno, coisas que movem vida, pareciam se desgastar de maneira mais sutil. E havia outra coisa. O mundo lá fora seguia. As pessoas envelheciam, adoeciam, partiam. Ao manter alguém intacto, você criava uma ilha, mas uma ilha que seria sempre estranha no arquipélago mundo. Uma noite, encontrei uma carta que Arthur escreveu e que, evidentemente, não era para ser encontrada com facilidade. Era um bilhete curto, tremido, como se escrito à pressa. Se fizer isso, é por você. Se for para ficar, entre sabendo que nada será igual. Às vezes, o que salvamos é um espelho do que perdemos. Li aquilo e senti o peso de uma escolha. Eu poderia tentar prolongar uma coisa. Eu poderia ser prisioneiro do desejo de consertar. Ou poderia, talvez, devolver o que havia sido manipulado. Houve então a noite da decisão. Não foi um ato grandioso. Não fui herói nem louco necessariamente. Tirei as cartas da caixa, olhei para cada palavra escrita, senti a calcinação moderna do papel. Era curioso como palavras escritas décadas antes tinham o poder de mover meus punhos. Ao mesmo tempo percebi que, embora aquela casa mantivesse objetos íntegros, eu sentia um desgaste interior, uma erosão silenciosa das minhas memórias mais recentes. A vida que se cultivou dentro de mim começava a parecer um mosaico com peças faltando. No dia em que resolvi partir, deixei um bilhete na mesa. Obrigado por me avisar. O Sr. Mauro leu e me fitou com uma expressão que misturava pena e alívio. Acho que ele já tinha visto pessoas irem e voltarem, alguns mudando, outros reclamando, outros simplesmente desaparecendo da maneira que as pessoas que se esvaziam desaparecem. Sem notícia, deixando apenas um eco. Doei as cartas que havia fotografado e copiado para o arquivo histórico local. Fiz uma cópia das fotos e entreguei para o pequeno museu do bairro. Era uma forma de não ser cúmplice de um segredo que poderia se transformar em armadilha. Se alguém mais encontrasse a caixa, teria acesso à história, e talvez isso fosse uma proteção. Ou talvez eu estivesse apenas procurando uma desculpa para me aliviar da culpa. Deixei também um bilhete para quem viesse depois na portaria. Lembre-se, tempo é dor, mas também salvação. Não tente congelar um momento por medo. Ao me despedir do Sr. Mauro, ele fez uma observação que me perseguiu. Algumas portas não deviam ser abertas. Eu concordei,
Pois a verdade é que há coisas que, ao serem abertas, não salvam ninguém. Só mostram que cura é um processo doloroso, uma erosão que ensina. Saí do apartamento com o sentimento de quem fechou um livro ao qual faltava a última página. A vida seguiu. As pessoas que eu conhecia continuaram suas rotinas. O trânsito manteve seu ruído e as árvores da rua continuaram a perder e a ganhar folhas em ciclos previsíveis. Havia, no entanto, uma diferença sutil no meu modo de olhar o tempo. Agora eu o via menos como inimigo e mais como parte da composição humana. A perda não é um erro. É uma das texturas que faz a vida ter profundidade. Hoje, quando conto esta história, há quem diga que inventei tudo. Outros olham para as cartas em arquivo e sentem o arrepio de um passado que foi tentado por um homem que amava demais. Eu não posso provar que o tempo parou naquele quarto. Posso apenas dizer o que senti, o que toquei, o que li. Posso dizer que havia um mecanismo de devoção e talvez de loucura. Posso dizer que, depois de tudo, preferi não ficar. Se perguntarem se eu voltaria lá, direi: talvez para pesquisar, talvez para entender melhor o que ocorreu com Elise, se é que ela existiu da forma que as cartas descrevem. Talvez para falar com pessoas que lembram, para procurar outros vestígios. A história ganhou mais camadas depois que a coloquei em arquivo. Passou a ser lida por outros olhos, interpretada, usada em aulas e até em projetos de pesquisa sobre folclore urbano. Isso me conforta um pouco. A singularidade do que aconteceu naquela casa não se perdeu, mas também não se tornou instrumento para repetir um erro. Mas há uma lembrança que não sai. A imagem da menina com o coelho de pelúcia. Ela aparece nas minhas noites, às vezes nas microsenhas da tarde, e me pergunta sem voz se valeu a pena, se o preço pago era o certo. Eu não consigo responder por ela. Só sei que escolhi viver em movimento, mesmo com dor, e que a tentação de salvar alguém por meio do congelamento do mundo é uma tentação velha e humana. Se você, que escuta agora, tivesse a chance de manter alguém que ama para sempre no mesmo instante, preservado contra as erosões do tempo, por um instante, você faria isso? A pergunta não é só sobre coragem, é sobre aquilo que aceitamos perder como condição para crescer. E, por fim, sobre como cada um de nós lida com o fato de que o tempo segue, mesmo quando a gente tenta, com todas as ferramentas do mundo, impedi-lo.